Fala galera, tá começando o podcast Central do Brasil, uma história de cinema. Um podcast desses, bicho, onde a gente vai falar muito sobre o cinema nacional, a sua trajetória e a sua importância pra gente. Meu nome é Fernando. E o meu é Guilherme. E acompanha a gente, que a gente vai dar várias dicas de filmes dessa época que a gente vive, né, de 1993 até os dias de hoje, que é a retomada e a pós-retomada do cinema. Isso aí, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre os grandes clássicos, né, desse cinema tão rico e tão pouco valorizado no nosso Brasil. E dar umas dicas, né, para você que gosta de filme, para você que está procurando aí alguma recomendação de entretenimento e poder consumir essa cultura, né, do seu próprio país. Esse edital foi contemplado no edital de microprojetos da Lei Aldir Blanc aqui na cidade de Ervalha, e a gente vai estar fazendo ele em mais ou menos não sei quantos minutos. Acompanha a gente nos próximos minutos aí, que eu garanto para vocês que vocês vão gostar, né? Ou não. Ou não, né? Pois é. Fique com a gente. Vem comigo. Roda a vinheta. Então, gente, como eu falei anteriormente, né? O intuito desse projeto é, além de valorizar o cinema nacional, a gente escolheu esse tema, né? Para concorrer a essa vaga no edital, porque a gente sempre está tocando nessa tecla, né? De ressaltar a importância que a construção de histórias via o audiovisual meio que soma, né, na construção da própria pessoa mesmo, né, Fernando? Sim, e também não só por isso, Guilherme, a gente também escolheu essa data dos filmes, né, porque é o mais próximo que a gente tem atualmente, porque é o cinema que a gente mais conhece, e provavelmente o público também deve conhecer mais esses filmes, né, que é da retomada e a pós-retomada. Estão mais frescos na memória da galera, né? Esses filmes vêm de 1993 pra cá, que é quando o cinema aqui no Brasil começou a dar certo de novo, né? Isso, porque visto que a ditadura tinha acabado há pouco tempo, né, que foi um ano, assim, tenebroso pro audiovisual brasileiro, né, onde que o cinema foi praticamente extinto aqui. Antes da ditadura, o Brasil tinha um incentivo ainda para fazer os seus filmes, né? E teve muitos filmes famosos justamente porque tinha esse investimento. Mas com a chegada da ditadura, né? Eles criam a Embra Filmes, né? Que censura os filmes para passar naquela época, né? Todos que seriam lançados. Então, para conseguir fazer um filme, né? Tinha que agradar os caras, né? Tinha que passar a censura. Tinha que ser o famoso lambe-botas para poder fazer um filme na época. Então você percebe que começa a ter se começa a ir para um lado, né, que é obrigatório, a galera acaba perdendo um pouco de força no cinema por causa disso. Então, porque não faz sentido você fazer um filme ali que você precisa agradar a um órgão, né, que vai aprovar ou não o seu filme, o que você tá falando ali, a ideia que você quer passar. Então, né, não tinha jeito. E o local de produção de cinema do Brasil, né, o maior, ficava em São Paulo há muito tempo e era chamado da Boca do Lixo, né? Naquela época eles começaram a fazer as pornochanchadas, né, que foram os filmes que misturavam comédia e erotismo. Sim, vários atores famosos, consagrados hoje aqui do Brasil fizeram, né? Cláudia Raia, Tony Ramos, dentre outros aí, mas também não pode confundir com a pornografia, né? Que era outro estilo. Era outro estilo. Mas por causa da pornografia que estava surgindo naquela época também, né? Que começou a ter uma crise e o cinema começou a perder mais dinheiro em 1980. Sim, né? Com o fim da ditadura e a entrada do Collor, o cinema não tinha investimento nenhum. Até o Fernando tem um dado aqui de quantos filmes que fizeram durante o mandato do Collor, Fernando? Quando o Collor foi eleito, né, somente 3 filmes foram feitos naquele ano, para ver como a situação financeira do cinema ia mal. Isso. E a partir de 93, né, que teve essa retomada. Foi que os investimentos voltaram, né? Diretores aí surgiam na época com ideias inovadoras aqui pro Brasil e começaram a criar esses grandes clássicos que a gente conhece hoje em dia. O governo do Itamar Franco, na época, criou a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, e aí o Brasil começou a ter o desenvolvimento para o cinema e o incentivo.
até os dias de hoje, que atualmente já tem uma vantagem maior ainda, né? Depois da retomada, que é até 2003, vem a pós-retomada, que é agora mesmo, o momento que a gente está. A retomada do cinema começa um pouco depois que o Collor foi impeachmentado, né? E vem o Itamar Franco e cria a Secretaria de Desenvolvimento do Audiovisual, que cria a lei do audiovisual, né? Que começa a dar incentivo aos filmes nacionais. Sim, a gente vê que esse incentivo financeiro aí é imprescindível para a criação de um projeto de qualidade, né? Hoje o cinema nacional respira por aparelhos aí, porque realmente não está nada fácil atualmente com esse desgoverno que a gente vive hoje em dia. A gente vê uma nova Embrafilme chegando, né? Vale lembrar também que o cinema nacional, apesar de ter esse incentivo, se a gente for comparar com os filmes estrangeiros, a gente vê que eles não tem nem um quarto, um quinto, um décimo do que os filmes hollywoodianos pelo menos têm ali para cada filme. E séries também hoje em dia. Sim, são orçamentos de baixíssimos custos, né? Que a galera consegue tirar leite de pedra para conseguir fazer um negócio de qualidade com pouco investimento. E a gente não precisa ficar pensando só em filmes de Hollywood, mas a Bollywood, criada também pela Índia, também gasta o mesmo tanto em incentivo dos filmes deles. Impressionante, hein? Agora vamos falar dos filmes também, né? Porque chega de enrolação, chega de falazada sobre essas histórias. Vamos entrar nos filminhos mesmo, porque eu sei que vocês estão doidos para uma dica aí de filme igual, né, Fernando? E provavelmente você já deve ter visto, porque os filmes que a gente escolheu aqui são filmes bem famosos. Alguns talvez vocês não conheçam, mas eu acho que pelo menos os que a gente escolheu assim, para começar cada tópico, eu acho que vocês já vão ter visto, né? Os cinéfilos de plantão aí vão deixar a gente na mão, não. E o primeiro filme, qual que vai ser que a gente vai falar? A gente vai começar com o Central do Brasil, né? Que foi, pra mim, assim, um dos melhores que eu assisti dessa lista aí. Não falo que é o melhor ainda, mas ele tem a melhor atuação ali, sem dúvida, da Fernanda Montenegro. Em todos os filmes aí, a melhor atuação que eu vi é da Fernanda Montenegro. Um filme, para quem gosta de chorar aí assistindo, é uma ótima opção, né? Ele, além de ter sido indicado pro Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, também rendeu essa atuação, igual o Fernando falou, para Fernanda Montenegro, num dos resultados mais injustos da história do Oscar. A Gwyneth Paltrow ganhou por causa do lobista lá, Harvey Weinstein, mas também não vou entrar nesse ponto aí não. Vamos seguir, senão a gente fica bolado aqui na nossa Fernanda Montenegro não ter ganho esse prêmio. O Oscar era para ser da Fernanda Montenegro, sim. Esse filme é de 98, né? E ele conta mais ou menos a história de uma mulher que escreve cartas e acaba ficando com um garoto que perde a mãe, que acaba perdendo a mãe num acidente. E o filme mostra eles avançando na amizade que eles vão pegando ao longo do filme. Ela vai levar o menino pro pai, não é, Fernanda? Isso mesmo, ela sai, o menino pede ela para levar até o pai dele. Só que ele mora em outra cidade, então ela começa a ter uma viagem com essa criança até chegar aonde eles têm que chegar. É bem legal o filme e, como eu falei, a atuação da Fernanda Montenegro é assim, impecável nesse filme. E essa pegada do Central do Brasil é uma coisa que é muito maneiro por ser um filme muito brasileiro, né? Um retrato das mulheres aqui no Brasil, por exemplo. Uma mulher que estava trabalhando, escrevendo carta, ela é nordestina, eu acho, né? No filme, eu acho que ela é... não sei. Então, é uma atuação que mostra meio que a simplicidade ali de uma senhora mesmo, que a gente se identifica com aquela imagem, né? Um outro exemplo disso aí também é a personagem Val, do Que Horas Ela Volta. Que é um filmaço. Que é outra também que a gente... lembra alguém que a gente conhece, né, Fernando? Sim, que é da empregada doméstica, aquela imagem. E uma puta crítica social foda nesse filme aí. A atuação da Regina Casé nesse filme, sim, um dos filmes... esse filme é de que ano? Esse é de 2016, se não me engano. 2016? Sim. E é um filme, assim, com a atuação... que eu falei, a atuação da Regina Casé é sinistra nesse filme, é muito legal mesmo. Filmaço.
que mostrava meio que a vida da empregada doméstica que morava na casa dos patrões, que eram milionários de São Paulo, e a diferença ali, a segregação que existia entre ela como empregada dentro da casa e a chegada da filha dela, e tudo que isso desembola ali nesse conflito de mundos diferentes, né? É um filme que vale a pena assistir demais. Se vocês não viram, vejam, galera. Que Horas Ela Volta, que chama. E vamos pro próximo, né? Assim, esse é o meu filme de comédia preferido, inclusive, de todos, ganhando de qualquer filme estrangeiro pra mim. E que é o Auto da Compadecida, né? Isso aí, filmaço que consagrou Matheus Nastergaile, né? Todo mundo lembra do João Grilo até hoje, mesmo tendo 20 anos, já mais de 20 anos que esse filme foi lançado. E essa comédia nordestina, que foi baseada no livro do Ariano Suassuna, né? Que mostrava a vida, né, ali no pequeno povoado. Os conflitos, né, e também mostrava uma pobreza, um calor, mostrava toda a ideia do Nordeste mesmo. É muito massa, e o mais legal é que esse filme é feito como se fosse um teatro. Assim, parece que eles estão atuando o tempo todo mesmo pra gente, e é um filme muito bom. Eu já vi 1 milhão de vezes. Eu acho que todo brasileiro já deve ter assistido. Vamos dar spoiler não, mas já falo que entra Deus, entra diabo, e ainda tem a presença ilustre da rainha Fernanda Montenegro. Não pode esquecer. Esse filme tem, eu acho que se pá, o melhor elenco de todos, né? Com o Selton Mello também fazendo um dos primeiros filmes do Selton Mello. Rogério Cardoso, Lima Duarte. Sim. Né? Marco Nanini, irreconhecível no papel de cangaceiro. O Linneu fazendo o cangaceiro sinistro. Muito bom esse filme. Sensacional. E a gente até falou, né, das pornochanchadas da época da ditadura, e eu acho que assim, muita gente reclama talvez do humor brasileiro ou dos filmes nacionais, mas a gente teve desde o início, né, esse tipo de coisa, mas foi sempre os filmes que deu maior bilheteria aqui no Brasil, né, a maioria, né. Os Trapalhões, na época dos Trapalhões, foi todas as salas de cinema ficavam lotado. Apesar de hoje em dia muita gente não assistir, não ser aquilo que todo mundo gosta, mas o cinema nacional, até hoje, né, com todos os filmes que lançam, geralmente faz uma boa bilheteria. Sim, bilheteria aqui no Brasil. No top 10 aí tem algumas surpresas, né? Alguns títulos que a gente não concorde aí, como 3 filmes produzidos pela Igreja Universal lá do Bispo Edir Macedo, né? Que existe algumas teorias aí de como que esses filmes chegaram ao top 10 de bilheterias, mas a gente não vai entrar no mérito disso agora não. A gente não vai criar essa guerra contra o Edir Macedo, não. Mas que são filmes ruins, são. Mas ainda falando nessa pegada do Nordeste, que a gente tá falando do Auto da Compadecida, vamos falar sobre Bacurau também, que é um clássico super moderno, lançado em 2019. Sim, o Bacurau, né, ele tem essa pegada do Nordeste, como você falou, em que a gente consegue ver a mesma ideia do Auto da Compadecida, só que não, claro. Em uma sociedade distópica, né? É uma viagem muito boa, é um filme bem atual. É um filme atual. que se passa meio que numa realidade alternativa, assim, do Nordeste, mas onde que, tipo... o homicídio era meio que uma cultura ali de entretenimento, né? Tinha os matadores lá. Vem pessoas de fora, né? Algumas pessoas vinham de fora para tentar caçar, né, os brasileiros ali que viviam naquela cidadezinha chamada Bacurau, e eles mostram que a cidade tem formas ali para sobreviver. Sim, muito uma analogia meio que ao povo brasileiro, assim, também, que respirava, e apesar das adversidades, dessa influência norte-americana em cima da gente, a gente ainda conseguia sobreviver no final. Exatamente. Muito bom, sanguinolentíssimo. É de 2018? 2019. 2018 ou 2019, não sei ao certo. É um dos dois. E assim, pra quem gosta dos sanguinolentos do Tarantino, é uma ótima dica, porque é um filme super sangrento, super violento, do jeito que a gente gosta. Dos filmes atuais aí, ele veio com tudo, e muita gente ficou até chateado por ele não ter sido indicado ao Oscar, né? Sim. Nessa pegada também do lúdico também do Nordeste, como o Auto da Compadecida tem, uma coisa mais, sei lá, mais fantasia, também, né, atualmente, né, teve
um cineasta que começou a produzir uns filmes no Nordeste com luta, né, com Kung Fu nordestino, e ele faz essa brincadeira dos filmes chinês, né, do Bruce Lee, que são o Cine Hollywood 1 e 2, né, e o Shaolin do Sertão. É legal de se ver porque ele tem a mesma pegada também dos filmes chineses, de brincar com algo lúdico nas lutas, só que ele joga pro Nordeste e faz até uma graça. É um filme muito super bom. escrachado, né? E ele conta com a participação mais que especial do Falcão, cantor, como sensei do Shaolin. É muito bom mesmo a atuação dele, impossível não dar risada. O filme é do Edmilson Filho, né? E ele que é o personagem principal também. Eu acho. E agora vamos falar de um filme que assim mudou até a forma de fazer filmes aqui no Brasil, que assim, se pá, é o melhor daqui da lista. É o favorito de muitos, é um filme que chocou os gringos, chocou a gringaiada pela realidade da violência mostrada nele, sim, que era meio que uma realidade que se passava no Brasil naquela época e passa até hoje, né, de uma forma. Exatamente. Que é o Cidade de Deus. Claro que é o Cidade de Deus. Esse filme, né, do Fernando Meirelles foi muito inusitado, inclusive, porque ele pegou todo o elenco, né, da favela e transformou eles, alguns trabalhavam com teatro, né, e transformou eles naqueles atores pro filme. Inclusive, grandes pessoas saíram desse filme aí e hoje são famosos graças à Cidade de Deus e viraram grandes atores, né? Sim. Então, tem uma cena nesse filme que me choca muito pela realidade dela, que é uma cena de uma criança, não deve ter mais de 8 anos na época, que é uma cena clássica, né, que você pode não ter visto Cidade de Deus, mas você já ouviu falar dela, que é o Dadinho, né, que é o antagonista do filme, pergunta pra ela se ela queria tomar um tiro na mão ou no pé. E assim, essa cena choca mesmo, porque ela parece ser muito real, a criança. Eu até hoje me pergunto como que ela atuou tão bem daquele jeito. É impressionante. Esse filme teve como diretora de cena Fátima Toledo, que teve um trabalho sinistro com os atores para fazer eles chegarem onde o filme fez, essa realidade assim de aproximação nossa com o pessoal daquela comunidade. Eles já vivenciavam aquela realidade. Exatamente. Então, passando por esse estilo. Só para citar que o Cidade de Deus também foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas não ganhou. Mas ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Sim. Dá pra exaltar aí. Esse filme foi indicado a 4 Oscars, inclusive. Que isso, filmaço. É um filmaço. E nessa pegada de filme, né, a gente não pode esquecer também de filmes como Carandiru, Bicho de 7 Cabeças e Tropa de Elite, né? Sim, filmes baseados em meio que relatos reais, né? O Bicho de 7 Cabeças meio que foge um pouco dessa temática de policial aí, mas é um filme também que choca bastante, que o Rodrigo Santoro entrega uma atuação assim impecável de um rapaz que só porque ele fumava maconha, os pais internaram ele num hospício, e aí a partir do que ele tá no hospício, ninguém leva mais a sério o que ele fala, né? É meio que angustiante, né? Porque isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, assim, na época. Se os pais denunciassem e mandassem pro hospício, ele ficava lá mesmo e era esquecido lá. Uma história real. É uma história real. E o desfecho do filme, a gente não vai dar spoiler, mas o desfecho do filme é um papel importante no país, com essas clínicas também, que gerou o resultado de acabar com essas clínicas que colocavam as pessoas à força, naquela né? situação, né? E aplicavam torturas, né? Tipo, eletrochoques e esses tratamentos aí que já caíram em desuso pela medicina. Exatamente. Carandiru é um relato real também, né? Do nosso querido Drauzio Varela, baseado no livro do Drauzio Varela. E esse filme mostra a época que ele trabalhou lá como médico dos detentos no Carandiru, né? E é gigante, sim. Um filmaço Conta também. Histórias reais que os detentos contavam pra ele na época, né? Que ele consta no livro dele. E assim, um elenco recheado de estrelas também. O próprio... Drauzio. Não, o próprio... Esse cara do Bicho de 7 Cabeças, Rodrigo Santoro, tá no filme. Fez uma trans lá, assim, tipo, divinamente. Lázaro Ramos, Wagner Moura...
Muita gente boa. Esse é um filme com um elenco muito bom. E inclusive tem outro filme também do livro dele, né? Do Drauzio Varela. O Carcereiros? Eu acho que é o Carcereiro. Esse eu não cheguei a assistir ainda, mas é também um filme baseado nos livros do Drauzio Varela. E dizem ser muito bom também. Sim. Mas já que a gente falou de Wagner Moura aí também, né? E de Tropa de Elite, o filme que talvez seja, dessa lista que a gente falou aqui até agora, seja o mais conhecido, né? Porque atualmente todo mundo conhece Capitão Nascimento, virou meio que... penetrou mesmo na cultura brasileira, ainda mais nessa onda fascista que a gente tá aí, que a galera não entendeu muito bem o filme, botaram o Nascimento como um herói, mas na verdade o filme escancara todas a podridão da polícia. E não só da polícia, como da política também, que tá tudo atrelaçado ali, influenciando na vida da comunidade lá no Rio de Janeiro. Inclusive, esse filme deve ser o filme mais conhecido também internacionalmente do Brasil, né? Um filme que fez muito sucesso na gringa, e, como o Guilherme disse, mostra essa corrupção por dentro desse sistema, né, que a gente tem da polícia, e que a gente vê hoje em dia com as milícias ainda, né, ativa. Sim, que fala no Tropa de Elite 2, né, inclusive, que já é mais voltado para as milícias. O primeiro é mais voltado para favela, traficantes, aquele negócio, e o 2 já é voltado em como a milícia, né, essa corrupção dentro da própria PM consegue governar, extorquir e influenciar na vida das pessoas até hoje, né? Esse filme fez tanto barulho, né, que o diretor, Padilha, né, ficou muito famoso depois daquilo, chegou a fazer até o Robocop fora do Brasil. Sim. E depois fazendo a série famosa Narcos também, com Wagner Moura. Mas em contrapartida ele foi ameaçado, né? Tentaram entrar na produtora dele lá no Rio de Janeiro, quando esse filme foi lançado, não conseguiram, ele foi ameaçado de morte e depois disso se mudou para os Estados Unidos e não voltou mais. Tem até uma entrevista do Padilha falando isso, que é muito interessante de ver. Nessa pegada também, né, de crimes no nosso país, né, que tem essa mostrando um pouco dessa violência, a gente também tem um filme muito bom, que é o Estômago. Estômago é um filme bem legal, né, que conta a história de um nordestino em São Paulo. Sim, que é cozinheiro, né? Que é cozinheiro, e é um filme que, assim, não parece aquilo e acaba virando aquilo. É muito bom. Você vai se surpreender com esse filme aí. Vale destacar a atuação do Babu Santana também, sim, como líder dos presos lá na cadeia onde que esse nordestino acaba depois. E assim, atuações sinistras também. Eu adoro Paulo Miklos do Titãs, faz uma ponta lá, super engraçada. É um filme muito bom também. Estômago é do caralho. Muito bom, assistam, hein? Esse talvez seja dessa última lista, né? Dessa penúltima lista, seja o filme menos conhecido. Então. Tá virando moda mais atualmente agora. Foi lançado em um dos canais aí, não sei se Netflix ou Amazon, tá lá que eu vi. Mas procura lá que você acha. Sim. E agora a gente vai falar um pouco também do que acaba sendo um sucesso aqui no Brasil pra gente, e é bem legal de ver, que são os filmes de biografia, como o do Cazuza, né, que foi um filme que mostra um pouco o lado do Cazuza, que é muito legal. Sim, esse é um dos meus filmes preferidos aqui no Brasil. Por muitos anos, quando falavam Cazuza, vinha a imagem do Daniel de Oliveira na minha cabeça, porque a atuação dele lá, parece que ele encarnou o Cazuza mesmo. Eu não conhecia o Cazuza não, mas se fosse pra pensar numa imagem, seria exatamente aquela que o Daniel entrega. Sim, sem dúvida. E é muito legal porque mostra como era a família dele, como era a vida dele, e ele indo até a sua morte, né? Sim. E é bem comovente, bem bonito o filme, vale a pena assistir demais. Não nos poupa dos defeitos do Cazuza, do abuso de drogas, cenas de beijos com outros homens, assim, muito explícitas. Então, assim, é um filme que entrega tudo mesmo. Exatamente. Nessa pegada também das biografias, né? Um que marcou o nosso querido Babu Santana é o filme do Tim Maia, né? Que foi um filmaço também. Fez muito sucesso porque lançou como minissérie na Globo também, né? Sim. O Babu, não só o Babu faz só um dos 3 Tim Maias. Nesse filme tem 3 Tim Maias. Ele faz a fase adulta, né? Ficou muito legal também. É outro filme que não nos poupa dos defeitos do Tim Maia, mostra ele agredindo a esposa, o vício em cocaína, né? E até a morte precoce em cima do palco. Sinistro. E também lançada em minissérie na Globo, que fez o sucesso também,
a gente tem a série, o filme e a minissérie, né, da Hebe Camargo, que conta um pouco esse lado dela na televisão como mulher apresentadora, e também um pouco que a gente não sabe, né, que é a luta que ela teve também por ser mulher, né? Sim, a Hebe é um símbolo de luta contra a ditadura aí, peitou mesmo o sistema. E a Andréa Beltrão, que é uma das atrizes que eu mais admiro aqui no Brasil, tá fantástica como Hebe, é uma atriz fantástica mesmo. Recomendo. E vale lembrar também que fala um pouquinho da Dercy Gonçalves nesse filme também, que tá fantástico assim a aparição dela, e vale a pena ser assistida tanto o filme quanto a série. Tem um filme da Dercy também, né? Tem o filme da Dercy também, é verdade. Assista Guimarães sendo Dercy. Muito bom. Pra mim, assim, de atuação, pra mim, assim, dos de biografia, né, esse é o que tá no meu preferido, que é o Bingo, né, que mostra a história do Bozo aqui no Brasil. Só que como não podia difamar a imagem do Bozo, eles tiveram que mudar o nome pra Bingo. Eu nem sei se eu posso falar isso também, né? Vai que amanhã chega lá na minha casa a intimação. Né? Não, o filme do Bingo ficou muito legal também, porque mostra essa face oculta que muita gente não sabia, né? Que o palhaço fazia uso de cocaína para entrar no ar, toda a podridão daquele sistema lá também, porque ele muda, né? No filme conta a história que ele muda o jeito de fazer programa para criança, que é um estouro no início, né? Mas acaba dando errado, justamente por esse abuso de drogas dele aí. Vale lembrar que a gente teve mais de um Bozo, e ali tá contando a história do Bozo que foi mais famoso aqui no Brasil, né? Que fez todo o sucesso, como o Guilherme falou. Foi o primeiro, né? Só pra falar um pouco, né, desse filme, Carlota Joaquina também é um filme de grande sucesso de 1994, que conta a história da Carlota Joaquina, né, que foi a mulher, né, de Dom Pedro. É isso mesmo? Não sei. Deve ser isso aí. E colocando um bônus também um filme desse artista que infelizmente faleceu e tá virando um símbolo, né? Um símbolo pra gente aqui no Brasil. O filme do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, que conseguiu uma das melhores bilheterias do Brasil, e tendo a maior bilheteria do Brasil com Minha Mãe é uma Peça 3. Sim, infelizmente, né, Paulo Gustavo, esse humorista que chegou a dizer que era um dos que meio que agradavam a gregos e troianos aqui no Brasil, né? Era impressionante a popularidade dele, destacar por ser um homossexual que ainda conseguia, entrar na televisão da família tradicional brasileira, assim, aos domingos, e deixar a galera dando risada ainda com o papel dele representando a própria mãe, né? A própria mãe. É um filme muito bom porque a mãe dele pode ser a mãe que muita gente enxerga também e teve. Então é bem legal de se assistir. Ele faz uma atuação sinistra e, pra mim, da atualidade, são os melhores filmes de comédia que tem. São esses daí que são os filmes mais atuais, né? 2013, Minha Mãe é uma Peça 1, e 2016, Minha Mãe é uma Peça 2, e 2018, eu acho, Minha Mãe é uma Peça 3. Sim, isso aí. Já que a gente falou de comédia, né? E já que a gente falou de comédia, né, vou citar aqui o Vai Que Dá Certo, que é um filme que o Fernando não gosta muito, mas eu adoro, dou muita risada com o Gregório de Vivier, Fábio Porchat, Dalton Mello, entre outros, né? Não é que eu não goste, é que eu não acho assim, tão engraçado como a maioria acha. Mas é um filme muito bom, mas é um filme legal. Mauro Lúcio Filho, né, cara? Lúcio Mauro Filho. Exatamente. Lá o Lúcio Mauro já todo velhinho e entregando atuação super engraçada no filme. Ele é muito bom no filme. Eu adoro. É um filme assim que, de tão bobo faz graça. E a gente vai chegando agora no final, né? A gente vai falando da decadência que a gente está voltando, infelizmente, com o atual governo. A gente percebe uma volta de censura e alguns filmes sendo barrados até, como o filme do Marighella, que lançou esse ano, um filme feito em 2017, né? E só foi conseguir ser lançado esse ano por causa da precariedade da Ancine e da censura. Então, meio que a Ancine impôs sanções, assim, em questão de investimento a ele, que ele não conseguia ter essa verba para ser lançado nos cinemas, mas agora está sendo exibido até essa semana, que começou a ser lançada em alguns cinemas aí. É um filme que eu vi já e vale a pena. Eu posso destacar que é um filme forte, é um filme pesado, porque quando a gente fala de ditadura, né, não dá para ser um filme leve. Então, assim, quem tem estômago, veja, mas já aviso que tem tortura, tem muito tiro, muito sangue,
e uma história real que vale a pena você conhecer, para entender um pouco da história do Brasil também, que tá demais. Eu ainda, infelizmente, não assisti, como o filme está sendo lançado agora em outubro de 2021, eu espero assistir esse filme logo logo. É isso aí, galera, esse foi o podcast, né, Central do Brasil, uma história de cinema. Se vocês gostarem, a gente pode voltar com mais história de cinema e falando um pouco de antigamente também. Vale lembrar que a gente citou esses filmes porque é o que a gente tem mais a proximidade, mas o Brasil não tem só filme bom nessa época nossa agora não. Também tem filmes antigos que foram muito bons, mas isso é para outro dia. Gente, a dica é consumir cinema nacional, porque se você ficar pagando pau pra gringo aí, cara, você não sabe de nada. No Brasil tem coisa boa pra caralho. E se você ficou até agora escutando a gente falar aqui, você é foda, você é muito gente boa. Um abraço, um beijo na boca e até a próxima, né? E até a próxima. Eu só quero falar uma última frase aqui, e vale lembrar que dessa época que a gente citou, todos os filmes nacionais têm algo a dizer muito bom sobre o nosso país, inclusive, e é por isso que deve ser consumido, porque a gente sabe do que eles estão falando. Sim. Falou, galera, um beijo, obrigado por escutar a gente. Valeu, cada filme é uma história.